Acabou de chegar uma notícia preocupante sobre o ator turco Özkan Deniz, que está deixando os fãs em choque. Faz apenas 10 minutos que essa informação foi confirmada e já está correndo o mundo. O que será que aconteceu com um dos atores mais queridos da Turquia? Fique até o final deste vídeo porque vamos revelar todos os detalhes dessa situação que ninguém esperava. Se você é fã de Özkan Deniz e de novelas turcas, não vai querer perder nenhum segundo. E já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mundo das celebridades. Vamos lá! Özcan Deniz nasceu em 19 de maio de 1972, na cidade de Ankara, capital da Turquia. Mesmo tendo vindo ao mundo em uma região movimentada, sua história sempre esteve fortemente ligada às origens curdas de sua família, que veio da província de Agri, no leste do país. Essa mistura entre o ambiente urbano da capital e as tradições culturais trazidas pelos pais ajudou a formar sua identidade desde muito cedo. A família enfrentava dificuldades financeiras comuns naquela região, marcada por poucas oportunidades e muito esforço diário. Esse cenário acabou contribuindo para o desenvolvimento de sua resiliência e para o desejo de buscar um futuro melhor. Desde pequeno, Özcan demonstrava interesse natural pela arte. Ele gostava de cantar e participar de apresentações escolares e eventos comunitários. Nessas ocasiões, já chamava a atenção por sua postura espontânea e pela facilidade em lidar com o público. A música fazia parte do cotidiano da família e das tradições curdas, o que influenciou diretamente sua sensibilidade artística. Mesmo vivendo em um ambiente simples, havia espaço para histórias, melodias e celebrações que preenchiam a casa de ritmo e emoção. A infância de Özcan também foi marcada por mudanças constantes. Sua família precisou se deslocar algumas vezes em busca de melhores condições de vida, algo muito comum entre famílias curdas de renda baixa. Cada mudança trazia desafios, mas também novas oportunidades. Ele conheceu diferentes costumes, novos sotaques e novos estilos musicais. Tudo isso ampliou sua visão de mundo e aprofundou sua ligação com a arte. Em cada lugar, observava as pessoas, a maneira como se expressavam e como a música se fazia presente em momentos de alegria e tristeza. Durante a adolescência, a família se mudou para Aydin, uma cidade localizada no oeste do país. Essa etapa representou um ponto de virada importante na vida do jovem Özcan. Aydin oferecia um ambiente mais dinâmico e aberto a iniciativas culturais. Foi ali que ele começou a se apresentar em pequenos palcos como cafés, bares e eventos locais. Nessas apresentações, sua voz marcante e sua forte presença cênica chamaram a atenção de moradores, músicos e profissionais que viam potencial naquele jovem talentoso. Antes mesmo de completar 18 anos, Özcan já tinha conquistado reconhecimento local como cantor promissor. Sua postura séria e sua profunda conexão com a música impressionavam quem assistia às suas apresentações. Ele interpretava canções tradicionais com emoção, mas também mostrava vontade de experimentar caminhos próprios, criando um estilo único que unia tradição e modernidade. Além disso, demonstrava disciplina e dedicação, características que mais tarde se tornariam fundamentais em sua carreira. Esses anos de formação foram decisivos para construir sua base artística e emocional. A vida simples, as dificuldades enfrentadas pela família e o contato constante com histórias e melodias de diferentes regiões fortaleceram sua identidade. Aos poucos, Özcan percebeu que queria transformar sua paixão em profissão. Cada apresentação em Aydin parecia abrir uma nova porta. Ele ainda não sabia exatamente o que o aguardava, mas sentia que seu caminho apontava para Istambul, o grande centro cultural da Turquia, onde oportunidades maiores o esperavam e onde sua vida começaria a mudar de maneira profunda e definitiva. Depois de conquistar reconhecimento em Aydin e perceber que sua voz poderia levá-lo ainda mais longe, Özcan Deniz decidiu dar o passo mais ousado de sua juventude. No final dos anos 1980, ele deixou a cidade onde havia construído sua primeira base artística e partiu para Istambul. O jovem tinha pouco dinheiro, mas carregava determinação, disciplina e o desejo firme de transformar a música em sua profissão. Istambul era o maior centro cultural da Turquia, um lugar onde muitos artistas batalhavam por espaço, e Özcan sabia que para crescer precisaria enfrentar essa realidade com coragem. A chegada à cidade foi marcada por dificuldades, como acontece com muitos jovens que buscam oportunidades no mundo artístico. Ele trabalhou em diferentes lugares, fez apresentações modestas e tentou chamar a atenção de produtores e músicos experientes.
Mesmo em meio às incertezas, não perdeu foco. O que o diferenciava era a entrega emocional, a voz forte e o estilo que combinava elementos modernos com influências tradicionais curdas e turcas. Seu talento logo começou a circular entre donos de casas noturnas e profissionais do meio musical. A partir do momento em que conseguiu se apresentar em estabelecimentos mais conhecidos de Istambul, sua vida começou a tomar outro rumo. As noites eram longas e muitas vezes cansativas, mas cada show representava uma chance de ser visto por alguém influente. Aos poucos, ele conquistou espaço fixo em algumas dessas casas noturnas. O público, formado por moradores locais, turistas e apreciadores de música, começou a acompanhar seu trabalho com interesse. A forma como interpretava canções populares emocionava as pessoas, e isso ajudou a construir sua reputação. Foi nessa fase intensa de apresentações contínuas que os Can Deniz chamou a atenção de produtores musicais dispostos a investir em novos talentos. Depois de algumas conversas e testes, ele assinou seus primeiros contratos profissionais. Esse momento marcou uma virada importante em sua carreira. Com acesso a estúdios, músicos experientes e melhor estrutura, os Can Deniz finalmente pode iniciar o processo de gravação de seu primeiro álbum. A expectativa era alta, tanto para ele quanto para os profissionais envolvidos no projeto. No início dos anos 1990, seu primeiro álbum foi lançado oficialmente. O trabalho trazia uma mistura de pop turco com influências regionais, o que ajudou a diferenciá-lo dos outros artistas da época. A recepção foi positiva e colocou seu nome em destaque. Sua voz marcante, aliada à forte presença cênica, fez com que rapidamente ganhasse visibilidade nacional. As músicas foram tocadas em rádios importantes e ele começou a participar de programas de televisão, aumentando ainda mais sua popularidade. Com esse avanço, os Can Deniz se consolidou como um dos nomes promissores da música pop turca. Sua imagem passou a ser associada a um artista jovem, talentoso e dedicado, capaz de unir tradição e modernidade de forma natural. O sucesso crescente abriu novas portas e permitiu que ele sonhasse ainda mais alto. A música lhe dera reconhecimento, mas dentro dele já surgia outro desejo, alimentado desde a infância: o mundo da atuação. E foi justamente nesse período que novas oportunidades começaram a aparecer, conduzindo-o a um caminho que mudaria sua carreira de forma profunda e definitiva. O sucesso musical conquistado no início dos anos 1990 abriu muitas portas para os Can, mas também despertou um desejo que ele carregava desde a adolescência. Mesmo apaixonado pela música, sempre sentiu curiosidade pela atuação. Em Istambul, ele convivia com artistas de diferentes áreas e observava como o cinema e a televisão estavam em crescimento na Turquia. Era um momento em que novas produções surgiam com frequência e novos rostos ganhavam destaque. Aos poucos, os Can começou a imaginar que poderia expandir sua carreira para além dos palcos e dos estúdios de gravação. A transição para a atuação ocorreu de forma natural. O carisma que demonstrava no palco, somado à expressividade herdada da infância marcada por histórias e tradições, chamou a atenção de diretores e produtores. No meio dos anos 1990, ele recebeu seus primeiros convites para testes em produções televisivas. Mesmo sem formação acadêmica específica, os Can demonstrou facilidade em interpretar emoções e compreender cenas com profundidade. Essa habilidade o ajudou a conquistar seus primeiros papéis. Com o tempo, ele passou a participar de séries e filmes que ganhavam boa repercussão. Sua imagem de cantor já conhecido ajudou, mas o que realmente atraiu o público foi sua capacidade de transmitir sentimentos com naturalidade. Muitos espectadores viam nele uma figura que parecia familiar, alguém que carregava verdade nas expressões e nas falas. Esses primeiros trabalhos consolidaram a confiança dos diretores e os Can começou a receber papéis de maior destaque. A partir do final dos anos 1990, sua presença na televisão se tornou constante. Ele era escalado para personagens dramáticos, função que combinava perfeitamente com sua personalidade artística intensa. O público turco valorizava histórias carregadas de emoção e os Can tinha exatamente o perfil que essas produções buscavam. Em pouco tempo, ele se tornou um dos rostos mais reconhecidos da televisão nacional.
Revistas, jornais e programas de entretenimento passaram a acompanhá-lo de perto, reforçando seu status de celebridade. Na década de 2000, sua popularidade cresceu ainda mais com séries marcantes que conquistaram altos índices de audiência. Esses trabalhos não apenas solidificaram sua carreira como ator, mas também o transformaram em galã nacional. As histórias em que participava exploravam dramas familiares, conflitos amorosos e dilemas culturais, temas que agradavam tanto o público jovem quanto o mais tradicional. Seu nome passou a ser associado a produções de forte impacto emocional, e sua presença era vista como garantia de qualidade. Durante esse período, Os Jan ampliou sua atuação no meio artístico. Ele não era apenas um cantor e ator, mas também um artista que buscava compreender o funcionamento de todos os setores da indústria do entretenimento. Começou a acompanhar processos de roteiro, direção e produção, observando atentamente como cada etapa contribuía para o resultado final de uma obra. Essa curiosidade e dedicação o ajudaram a construir uma reputação de profissional versátil e comprometido. A ascensão de Özcan como ator marcou uma nova fase em sua vida. Ele já não era apenas o jovem músico que chegara a Istambul em busca de oportunidades. Agora, era uma figura consolidada em duas áreas importantes da cultura turca. Essa trajetória o motivou a explorar caminhos ainda mais profundos. E foi justamente nesse período que começou a pensar seriamente em projetos autorais, direção e criação de suas próprias histórias, dando início a uma etapa que se aproximava e que mudaria novamente sua carreira. Com a carreira de ator consolidada e o reconhecimento nacional garantido, Özcan Deniz começou a sentir a necessidade de explorar novos caminhos dentro da arte. Ele já havia observado de perto diferentes produções, acompanhado o trabalho de diretores experientes e participado de discussões criativas que envolviam roteiro e construção de personagens. Essa vivência despertou nele o desejo de criar suas próprias obras, expressar suas ideias de maneira mais completa e assumir o controle artístico dos projetos em que estivesse envolvido. O primeiro passo para essa nova fase foi estudar profundamente os elementos que tornam uma história envolvente. Özcan assistia a filmes, analisava estruturas narrativas e conversava com roteiristas para entender como transformar emoções em cenas. Aos poucos, começou a esboçar suas próprias histórias. Muitas delas tinham relação com sua vivência pessoal, marcada por origem humilde, tradições culturais e desafios familiares. Essa conexão emocional fazia com que cada roteiro ganhasse autenticidade e profundidade. Quando decidiu se dedicar oficialmente à direção e ao desenvolvimento de projetos autorais, Özcan enfrentou novamente um cenário de incertezas. Apesar de ser famoso como ator e cantor, a transição para o comando artístico exigia habilidade técnica e domínio do processo. Ele sabia que seria comparado a diretores experientes e que a expectativa do público seria alta. Mesmo assim, seguiu firme, acreditando no valor das histórias que queria contar. Seus primeiros trabalhos atrás das câmeras receberam boa recepção crítica. Os filmes que dirigiu abordavam temas universais, como amor, perdas, conflitos pessoais e dilemas culturais. Temas que estavam presentes em sua vida e carregavam sentimentos verdadeiros. A maneira como explorava emoções profundas chamou a atenção de espectadores e profissionais do cinema. Isso reforçou a percepção de que ele não era apenas um intérprete talentoso, mas também um criador capaz de construir narrativas sensíveis e envolventes. Os projetos autorais de Özcan também refletiam sua herança curda, embora de forma sutil e respeitosa. Elementos culturais, músicas tradicionais e valores familiares apareciam em seus trabalhos como pequenas homenagens às suas origens. Ele sempre procurou mostrar a força de suas raízes, mas sem transformar suas obras em discursos diretos. Para ele, a sensibilidade artística estava justamente em deixar que a cultura se revelasse de maneira natural, através de personagens,
paisagens e emoções. Com o tempo, seu nome passou a ser associado não apenas a grandes papéis televisivos, mas também a produções cinematográficas que buscavam unir entretenimento e reflexão. Özcan Deniz conquistou uma posição rara no meio artístico turco, sendo reconhecido como um profissional multifacetado. A dedicação aos projetos autorais fortalecia sua relação com o público, que o via nele um artista comprometido com a verdade e com a profundidade emocional. Ao assumir a direção, Özcan descobriu um novo lado de si mesmo. Cada obra concluída o deixava mais confiante e mais consciente de suas capacidades. A liberdade criativa se tornou uma motivação constante, impulsionando-o a pensar em novos formatos, novas histórias e novas formas de tocar o coração das pessoas. Entretanto, essa fase também trouxe desafios inesperados. Alguns projetos não alcançaram a recepção desejada e a crítica começou a acompanhar sua evolução com maior rigor. Esse movimento deu início a uma nova etapa de sua trajetória, marcada por obstáculos que testariam sua resistência artística e emocional. Com o sucesso na música, na atuação e na direção, Özcan Deniz alcançou um patamar raro no cenário artístico turco. No entanto, como acontece com muitos artistas que constroem carreiras longas, ele também enfrentou momentos difíceis. Depois de uma fase marcada por grandes produções e forte presença na mídia, passou a conviver com expectativas cada vez mais altas. A crítica, o público e os profissionais do meio esperavam que cada novo trabalho fosse um grande sucesso. Esse clima de pressão constante começou a afetar suas escolhas e trouxe desafios inesperados. Alguns projetos lançados no início dos anos 2010 não tiveram a recepção desejada. Mesmo com dedicação e cuidado, certas produções não conquistaram grandes índices de audiência ou elogios significativos. Parte da crítica argumentava que sua carreira estava passando por um momento de desgaste natural, algo comum para artistas que permanecem em destaque por muitos anos. Essa percepção acabou gerando comentários negativos na imprensa, especialmente em relação ao ritmo de suas produções e ao estilo dramático que sempre marcou sua trajetória. Outra fonte de pressão surgiu quando Özcan decidiu aprofundar ainda mais sua carreira como diretor. O público turco possui grande carinho por suas séries e filmes, mas também é exigente quando se trata de inovação e qualidade narrativa. Alguns críticos compararam seus trabalhos autorais a produções internacionais, destacando diferenças estruturais e técnicas. Essas comparações nem sempre eram favoráveis, o que contribuiu para que determinados filmes recebessem avaliações mais duras do que ele esperava. Durante esse período, Özcan também teve uma presença menor na televisão. As mudanças constantes na indústria televisiva turca, marcadas por disputas de audiência e alterações rápidas em formatos de séries, afetaram diretamente artistas que já estavam consolidados. Algumas produções nas quais ele participou foram interrompidas, reescritas ou receberam alterações de roteiro inesperadas. Essas situações criaram instabilidade e dificultaram a entrega de trabalhos consistentes, algo que sempre foi importante para ele. Com a diminuição da presença contínua na mídia, Özcan aproveitou o momento para refletir sobre seu percurso. Ele percebeu que precisava se reconectar com suas motivações iniciais, aquelas que o impulsionaram desde a adolescência em Aydin. O silêncio temporário trouxe oportunidades para pensar em novas abordagens, rever antigos projetos e fortalecer sua identidade artística. Embora os comentários negativos fossem incômodos, serviram como alerta para que buscasse equilíbrio e renovação. Esses períodos de rejeição também mostraram a importância do público fiel, formado por admiradores que acompanhavam sua carreira desde os primeiros álbuns. Muitos fãs continuaram apoiando seus projetos, participando de eventos e interagindo nas redes sociais. Esse carinho ajudou a fortalecer sua confiança e a manter viva a paixão pela arte. Mesmo sem a mesma intensidade de antes, Özcan se manteve presente, sempre atento ao que poderia melhorar. Com o tempo, ele compreendeu que toda carreira artística passa por altos e baixos.
Os momentos de dificuldade não representavam o fim de sua trajetória, mas sim etapas naturais de um caminho longo e marcado por transformações profundas. Essas experiências, embora difíceis, prepararam os Jam para um período ainda mais desafiador. Lidar com controvérsias públicas que surgiriam nos anos seguintes e que testariam sua estabilidade pessoal e profissional de maneira intensa. Com o avanço da carreira e a constante exposição, Özcan Deniz passou a enfrentar situações que extrapolavam o mundo artístico. Celebridades que alcançam grande visibilidade na Turquia costumam lidar com a atenção contínua da imprensa, e com ele não foi diferente. Conforme sua fama crescia, aumentava também o número de especulações, críticas e debates envolvendo sua vida pessoal e profissional. Mesmo acostumado aos holofotes, Özcan enfrentou momentos em que a exposição se tornou pesada e incômoda. Algumas das polêmicas surgiram a partir de decisões profissionais que não agradaram a todos. Mudanças de estilo, escolhas de papéis e a insistência em projetos autorais geraram debates na mídia especializada. Críticos questionavam seus caminhos, enquanto parte do público defendia sua liberdade criativa. Essa divisão de opiniões acabava sendo amplificada por jornais, programas de televisão e plataformas digitais, que encontravam na figura de Özcan temas constantes para discussões. Além disso, houve conflitos profissionais que ganharam espaço na imprensa. Divergências com equipes de produção, atrasos em projetos e decisões internas relacionadas à direção de algumas obras acabaram sendo divulgadas de forma intensa. Muitas vezes, informações eram apresentadas fora de contexto ou exageradas, o que alimentava ainda mais o interesse do público. Özcan, que era conhecido por sua postura reservada, raramente respondia ou alimentava debates, o que deixava espaço para interpretações variadas. A vida amorosa do artista também se tornou alvo de grande atenção. Relacionamentos com figuras públicas, modelos e atrizes ganharam destaque constante, criando manchetes e especulações. Em alguns momentos, situações pessoais acabaram se transformando em verdadeiros espetáculos midiáticos, algo comum no universo das celebridades turcas. Esse tipo de exposição gerava pressão adicional e influenciava seu estado emocional. Mesmo assim, ele procurava preservar sua privacidade e manter discrição. Em determinados períodos, debates nas redes sociais surgiram a partir de boatos e interpretações exageradas de acontecimentos cotidianos. A popularização das plataformas digitais aumentou a velocidade com que notícias eram compartilhadas, muitas vezes sem verificação adequada. Isso criou desafios ainda maiores para Özcan, que precisava lidar com julgamentos rápidos e opiniões polarizadas. Apesar da intensidade desses momentos, ele evitava confrontos e preferia se pronunciar de forma moderada quando necessário. Mesmo diante de tantas controvérsias, Özcan conseguiu manter sua carreira ativa. Continuou trabalhando em projetos musicais e audiovisuais, sempre com foco em entregar produções de qualidade. Também procurou se cercar de profissionais de confiança capazes de ajudá-lo a atravessar períodos turbulentos com equilíbrio. Sua postura calma e discreta fez com que muitos admiradores continuassem ao seu lado, reconhecendo sua dedicação artística apesar das dificuldades. Essas experiências a tornaram mais consciente sobre a complexidade da fama. Ele percebeu que a visibilidade traz admiração, mas também críticas e interpretações distorcidas. Essa compreensão fez com que buscasse momentos de recolhimento e reflexão, preparando o terreno para fases ainda mais íntimas e transformadoras de sua trajetória, que envolviam família, saúde e mudanças profundas em sua vida pessoal. A vida pessoal de Özcan Deniz sempre foi acompanhada de perto pelo público e pela mídia. Ao longo dos anos, seus relacionamentos amorosos se tornaram um assunto constante em jornais e programas de entretenimento, algo comum quando se trata de artistas que alcançam grande popularidade. Mesmo sendo discreto e reservado, sua vida afetiva despertava curiosidade devido ao seu status de galã e ao interesse natural do público em conhecer os bastidores da vida das celebridades. Entre os relacionamentos mais comentados, alguns envolveram figuras públicas, modelos e mulheres que também atuavam no meio artístico. Parcerias desse tipo sempre chamavam a atenção, gerando comentários e especulações. A cada nova relação, surgiam debates e comparações, algo típico do universo midiático turco.
Ozcan tentava manter a maior parte dessas vivências longe dos holofotes, mas nem sempre conseguia evitar a exposição. Um marco importante em sua vida foi o relacionamento com Faye Aktan. A ligação entre os dois ganhou grande destaque na imprensa e posteriormente se tornou ainda mais comentada com o nascimento do filho do casal. Em 2018, nasceu Qusay, que rapidamente se tornou o centro da vida de Ozcan. A chegada do menino trouxe mudanças profundas em sua rotina, fortalecendo seu lado familiar e despertando nele um novo senso de responsabilidade. Desde então, ele sempre demonstrou grande dedicação ao filho, algo reconhecido tanto por admiradores quanto por colegas do meio artístico. Apesar dos momentos felizes, o relacionamento entre Ozcan e Faye enfrentou dificuldades que acabaram levando à separação. A repercussão foi intensa na mídia turca, principalmente porque questões relacionadas à guarda e convivência com o filho acabaram sendo discutidas publicamente. Em alguns períodos, informações sobre processos e desentendimentos eram divulgadas, gerando polêmica e debates nas redes sociais. Mesmo diante dessas situações delicadas, Ozcan manteve uma postura reservada, evitando ataques e priorizando o bem-estar de Qusay. Antes de seu relacionamento com Faye, Ozcan viveu outras histórias amorosas duradouras que também foram acompanhadas de perto pelo público. Por ser uma figura muito presente na televisão e na música, cada nova relação gerava curiosidade. Muitas vezes, entrevistas, fotos e aparições em eventos reforçavam sua imagem de artista romântico, algo que combinava com os personagens dramáticos que ele interpretava nas telas. Apesar da atenção constante, Ozcan sempre fez questão de preservar o que considerava essencial em sua vida familiar. Demonstrou grande proximidade com seus parentes e carregava consigo valores tradicionais aprendidos na infância, influenciados por sua cultura e sua origem curda. Esses vínculos emocionais o ajudaram a enfrentar momentos difíceis, tanto no campo profissional quanto no pessoal. O amor pelo filho se tornou um ponto de equilíbrio, algo que o motivava a buscar experiências mais tranquilas e saudáveis. Mesmo cercado de polêmicas e comentários públicos, Ozcan seguiu construindo sua vida familiar de forma cuidadosa. Seus relacionamentos amorosos tiveram fases intensas, alegres e também desafiadoras, refletindo a complexidade emocional que sempre marcou sua trajetória. Essas experiências afetivas, por mais turbulentas que fossem, contribuíram para moldar sua sensibilidade artística e influenciaram muitas de suas criações. Mas com o passar do tempo surgiram novos desafios ligados não ao coração, mas à saúde e o desgaste provocado pela intensa carreira que ele havia construído ao longo de décadas. A longa trajetória de Özcan Deniz no mundo artístico veio acompanhada de uma rotina intensa, marcada por gravações extensas, turnês musicais, compromissos públicos e responsabilidades criativas. Esse ritmo acelerado começou a cobrar seu preço. Ao longo dos anos, ele passou a enfrentar desgaste físico e emocional, algo comum entre artistas que mantêm agendas lotadas por períodos prolongados. Mesmo acostumado ao esforço exigido pela carreira, percebeu que seu corpo e sua mente precisavam de atenção. Em alguns momentos, Ozcan precisou se afastar temporariamente do trabalho para se recuperar. As longas jornadas em estúdios e sets de filmagem afetavam seu sono, sua alimentação e até sua capacidade de manter a concentração total durante as gravações. O cansaço acumulado se tornava evidente e, por vezes, o obrigava a pausar projetos para priorizar a própria saúde. Esses afastamentos raramente eram explicados em detalhes ao público, já que ele sempre valorizou sua privacidade. Além do desgaste físico, Ozcan enfrentou períodos de forte pressão emocional. Processos judiciais envolvendo questões familiares e desafios relacionados à guarda do filho geraram um estresse significativo. A exposição pública dessas situações aumentava o peso emocional, tornando mais difícil de dar com problemas pessoais sem a interferência da mídia. Ele procurou então apoio psicológico para conseguir equilibrar suas emoções e manter a estabilidade necessária para seguir trabalhando. Conflitos internos também surgiam conforme ele tentava conciliar expectativa profissional, vida familiar e responsabilidades como criador de conteúdo. O desejo de entregar projetos de qualidade, aliado à necessidade de proteger sua privacidade, criava um cenário complexo, que exigia autocontrole e muita disciplina. Com o passar do tempo, Ozcan percebeu que precisava reorganizar sua rotina para preservar sua saúde mental. O artista buscou acompanhamento médico em diferentes momentos da carreira. Consultas regulares e avaliações de saúde se tornaram parte importante de sua vida privada. Ele procurava entender os limites do próprio corpo e aprender a identificar sinais de alerta que antes ignorava.
Essa postura mais consciente o ajudou a enfrentar situações de exaustão e ansiedade que se tornaram recorrentes devido à alta exigência física e emocional de seus trabalhos. Ao lidar com esses desafios, Özcan encontrou na arte um espaço de acolhimento. A música servia como um refúgio, permitindo que ele expressasse sentimentos difíceis de traduzir em palavras. A escrita de roteiros também ajudava a organizar pensamentos e transformar emoções em histórias. Essa intensidade emocional, muitas vezes resultado de momentos difíceis, acabou sendo incorporada às suas produções, tornando-as mais profundas e sensíveis. Mesmo enfrentando fragilidades, Özcan sempre procurou retomar o equilíbrio e continuar criando. Os desafios de saúde o ensinaram a valorizar pausas, reorganizar prioridades e buscar ajuda quando necessário. Esses momentos delicados marcaram sua trajetória e o levaram a uma fase de reflexão mais profunda. A partir daí, ele decidiu se afastar gradualmente dos holofotes e buscar períodos de recolhimento que serviriam como base para novos recomeços. Após enfrentar problemas de saúde, estresse emocional e forte exposição pública, Özcan Deniz sentiu a necessidade de diminuir o ritmo e buscar um período de recolhimento. Não se tratava de um afastamento definitivo, mas sim de uma pausa necessária para reorganizar pensamentos, recuperar energias e reencontrar o equilíbrio que havia se perdido ao longo de anos intensos. Esse momento marcou o início de uma fase introspectiva em sua vida, algo que despertou nele o desejo de transformar dificuldades em criação artística. Durante esse período, Özcan se afastou da mídia e reduziu sua presença em eventos e aparições públicas. Ele passou a dedicar mais tempo à escrita de roteiros e ao estudo de narrativas. Em vez de se expor com frequência, preferiu mergulhar em projetos autorais, alguns deles desenvolvidos com calma e maturidade. O isolamento se tornou uma ferramenta importante na sua criatividade, permitindo que ele revisse sua própria trajetória e entendesse como cada experiência havia moldado sua sensibilidade artística. Esse recolhimento também serviu para explorar novos caminhos na música. Ele buscou sonoridades diferentes, estudou estilos contemporâneos e refletiu sobre a forma como poderia unir tradição e modernidade de maneira ainda mais natural. Esse processo não tinha pressa. Özcan trabalhava com tranquilidade, permitindo que ideias amadurecem antes de virarem projetos concretos. Essa liberdade criativa o ajudou a recuperar o entusiasmo e a clareza que havia perdido nos períodos de maior pressão. O isolamento não foi apenas criativo, mas também emocional. Özcan usou esse tempo para refletir sobre suas relações, suas escolhas e suas fragilidades. A maturidade adquirida ao longo dos anos se tornou uma aliada importante para enfrentar inseguranças e medos. Ele passou a valorizar a paz, os vínculos familiares e o tempo de qualidade com o filho. Ao mesmo tempo, compreendeu que precisava aprender a se proteger melhor da exposição excessiva e das expectativas externas que o acompanhavam desde o início da carreira. Com o avanço desse processo de reconstrução, Özcan voltou a trabalhar com mais serenidade. Projetos autorais tornaram-se sua principal forma de expressão e cada obra carregava fragmentos das reflexões vividas no isolamento. Suas produções ganharam profundidade emocional e maturidade narrativa. Os personagens que criava pareciam trazer partes de sua própria história, revelando conflitos, recomeços e aprendizados que só o tempo havia possibilitado. Essa fase também marcou um retorno seletivo à indústria televisiva e ao cinema. Özcan passou a escolher com mais cuidado os projetos que abraçava, priorizando trabalhos que falassem com sua essência. Ele não buscava mais apenas grandes audiências, mas sim histórias significativas e alinhadas com sua evolução pessoal. Esse olhar mais consciente ajudou a fortalecer sua identidade como artista completo, capaz de transformar momentos difíceis em inspiração criativa. Com o tempo, a mídia e o público perceberam que Özcan havia mudado. Ele continuava dedicado à arte, mas de maneira mais tranquila e madura. O isolamento havia cumprido seu papel, abrindo espaço para um recomeço mais profundo e equilibrado. Essa fase preparou o terreno para outra etapa ainda mais sensível de sua vida, marcada por traumas, perdas e crescimento emocional que, de forma inevitável, deixariam marcas permanentes em sua trajetória. Ao longo de sua vida,
Osjan Deniz enfrentou traumas e perdas que desempenharam um papel significativo na sua formação emocional. Apesar do sucesso artístico e do reconhecimento constante, ele carregava lembranças de uma infância humilde, permeada por dificuldades econômicas e mudanças frequentes. Essas experiências iniciais permaneceram vivas em sua memória e influenciaram a forma como enxergava o mundo. A sensibilidade que demonstrava nos palcos e nas telas tinha raízes profundas nesses anos de simplicidade e esforço familiar. Durante a vida adulta, Osjan também passou por perdas marcantes dentro da família. A distância causada pela rotina profissional, a pressão diária e o desgaste emocional ligado à exposição pública tornaram algumas despedidas ainda mais dolorosas. Essas perdas despertaram nele a necessidade de refletir sobre o valor dos vínculos afetivos e sobre o impacto que o tempo tem sobre as relações. Muitas dessas emoções foram incorporadas aos personagens que ele interpretava, dando autenticidade às cenas mais intensas. A separação e os conflitos judiciais envolvendo seu filho também deixaram marcas profundas. Embora fizesse o possível para proteger Kuzey de qualquer turbulência, Osjan viveu momentos de grande tensão emocional. A incerteza e o estresse provocados pelos processos exigiram força, paciência e equilíbrio. Esses desafios o levaram a uma autoconsciência maior, fazendo com que reconhecesse suas vulnerabilidades e buscasse caminhos mais saudáveis para lidar com a pressão interna e externa. Com o tempo, Osjan transformou essas dores em combustível para sua arte. Ele desenvolveu uma capacidade única de converter sentimentos intensos em música, interpretação e direção. Cada experiência traumática se transformava em elemento criativo, permitindo que suas obras ganhassem profundidade emocional rara. O público frequentemente reconhecia essa sensibilidade, percebendo que suas interpretações carregavam emoções reais, vividas ao longo de sua trajetória. Outro aspecto importante do seu desenvolvimento emocional foi o reconhecimento das próprias limitações. Osjan aprendeu, muitas vezes da forma mais difícil, que não poderia controlar tudo ao seu redor. Essa aceitação o deixou mais leve e mais disposto a se apoiar em pessoas de confiança. O trabalho com psicólogos e médicos, iniciado em momentos de maior fragilidade, tornou-se parte de seu processo de evolução. Ele descobriu que cuidar da mente e do corpo era essencial para continuar criando com qualidade e verdade. Sua origem curda também desempenhou papel fundamental em sua transformação. As lembranças da infância, o valor da família e a força cultural herdada dos pais continuaram presentes em sua vida adulta. Esses elementos se refletiam em sua arte de maneira natural, enriquecendo seus projetos autorais e suas interpretações. Osjan sempre reconheceu que suas raízes eram parte inseparável de sua identidade e que, de certo modo, guiavam suas escolhas e sua visão de mundo. Hoje, ele é visto como um artista que evoluiu através das adversidades. Cada trauma, cada perda e cada desafio contribuíram para torná-lo mais introspectivo e humanizado. A maturidade emocional que ele alcançou tornou-se parte essencial de sua vida e de seu trabalho. Mesmo após tantos acontecimentos, sua ligação com a arte, com a família e com sua herança cultural permanece firme, servindo como base para os próximos caminhos que ainda está disposto a trilhar. E aí, o que você achou dessa notícia sobre Oscan Deniz? Foi uma surpresa para você também? Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre tudo isso que acabamos de revelar. Queremos saber o que você pensa. Se este vídeo foi útil para você, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhuma novidade sobre seus atores favoritos. Compartilhe este vídeo com aqueles amigos que também são fãs de Oscan Deniz. Até o próximo vídeo!